Olá, meus queridos irmãos, a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira e o friozinho já chegou aqui no Rio Grande do Sul. Vamos postar mais um vídeo nessa noite. Eu vou, a partir de agora, começar a introdução a um estudo muito interessante, irmãos, que é sobre as duas casas de Israel. Aqueles que ainda não conhecem o estudo, o ensino das duas casas de Israel, agora vai conhecer. E você, a partir desse estudo, vai entender várias coisas nas profecias do Senhor Jesus, vários mistérios, várias revelações que na nossa leitura, sem conhecer as duas casas de Israel, nós não percebemos. Mas que quando nós conhecemos, nós começamos a desbloquear essas chaves na nossa mente e nós começamos a aprofundar mais nas revelações do que o Senhor tem para nos mostrar e nos ensinar a respeito do seu reino, do reino milenar, do que está no Apocalipse, nos profetas, entendermos corretamente a parábola, por exemplo, do filho pródigo, das 10 virgens, entendermos qual foi o propósito da vinda do Senhor Jesus na terra. Ah, irmão, mas eu já entendi que foi salvar a humanidade. Bom, irmãos, isso também está certo, mas é muito mais profundo do que isso. E quando você conhece as duas casas de Israel, muita coisa se deslumbra na sua frente e você vai ficar maravilhado com esse estudo. Tá bom, irmãos? E hoje, de uma forma diferente, eu vou passar uns slides para vocês aí, vai estar mostrando aí no vídeo. E é só uma introdução, e depois eu vou, aos poucos, vendo mais detalhes e explicando mais detalhes sobre esse estudo. Tá bom, irmãos? Então fiquem com o vídeo aí, fiquem com o estudo e até o próximo estudo mais aprofundado a esse respeito. A paz de Deus a todos. Então, Efraim e Judá, para quem conhece a história de Israel, sabe que são os dois reinos após a divisão. Então eles formam as duas casas de Israel, que está profetizado em algumas partes da própria Escritura. E aqui vamos citar Ezequiel 37:19, que diz: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Como introdução, então, vamos examinar esse assunto, recapitulando a história de Israel desde Abraão até a divisão do reino, para que assim fica mais fácil a compreensão desse estudo, desse ensinamento, o ensinamento das duas casas de Israel. Em Gênesis 12:1 está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da terra da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser bênção. Então, Gênesis 12:1. Muitos já conhecem essa passagem. Deus tirou então Abraão da sua terra, da sua casa, da sua parentela, porque ele prometeu a ele uma terra onde manava leite e mel, a terra de Canaã. Deus faria então dele uma grande nação, e essa grande nação nós sabemos que é Israel. Então ele gerou Ismael e Isaque. Ismael era o primogênito e Isaque é o segundo filho. Então, pela ordem, quem deveria herdar as bênçãos seria Ismael, mas sabemos que Ismael era filho da escrava e Isaque é o filho da promessa. Então Deus confirmou, na verdade, a sua promessa a Isaque. Então o Senhor falou a Isaque: Apareceu-lhes o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então está lá em Gênesis 26:2 e 3. Então o Senhor confirmando a Isaque, aquela promessa que ele tinha feito a Abraão. Então Isaque gera Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas vemos que novamente Deus confirma a promessa que fez a Abraão e Isaque com Jacó. E o nome de Jacó muda para Israel. Posteriormente nós vamos entender essa mudança do nome Jacó para Israel e a profundidade, espiritualmente falando, que isso tem. Mas por enquanto vamos ater somente ao ensinamento das duas casas, porque eu creio que esse é um ensinamento básico que vai abrir, é uma chave que abre muitos mistérios dentro da própria palavra, irmãos. Então é bom nós ficarmos atentos
para que venhamos aprender da melhor forma e assim o Senhor possa nos revelar mais coisas. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, a terra que dei a Abraão e Isaque, e a ti darei, também a tua descendência, depois de ti a darei. Então Gênesis 35, 10 a 12, então o Senhor está confirmando então a Jacó, a qual ele mudou o nome para Israel, a mesma promessa que ele tinha feito a Abraão e Isaque, então ele confirma para Jacó. Então, a terra prometida é Canaã, e Israel a nação a qual ele tinha dito a Abraão. Jacó gera 12 filhos, dentre esses 12 filhos havia José. Então, a história de José também, muitos conhecem. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, em Gênesis 37, 3, a partir daí a gente vai encontrar essa passagem, e sabemos que José, então, por inveja dos seus irmãos, foi cativo, vendido ao Egito, e se torna então o governador do Egito, estando abaixo somente de Faraó, como é conhecido também, creio que por todos. Depois então José se reencontra com seus irmãos, sua família, e todos eles passam a morar no Egito. Os 12 filhos de Israel se tornam as 12 tribos de Israel e habitaram cerca de 430 anos no Egito, até que veio Moisés e liberta o povo do Egito, tendo em vista que mudou o faraó e as coisas mudaram por ali, eles se tornaram escravos, estavam sendo oprimidos, Então o Senhor envia Moisés para que libertasse o povo do Egito. Então, irmãos, está bem resumido aqui, a gente vai só relembrar então essa primeira parte e depois a gente entra mais no detalhe mais à frente, tá ok? Então depois as 12 tribos de Israel passam 40 anos no deserto, depois de 40 anos eles conquistam a terra prometida, que é Canaã. As 12 tribos dividem a terra entre si, e assim Deus cumpre a promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó, que deles sairia uma nação e essa tomaria por posse a terra de Canaã. Como está aí na figura, foi dividido ali entre as tribos, cada um recebeu a sua parte da herança da terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então a promessa do Senhor, ela é verdadeira, ela não falha, ela se cumpre, irmãos. Então, depois da conquista da terra de Canaã, inicia-se o período dos juízes, onde Deus levanta juízes para liderar e julgar o povo de Israel. Isso durou cerca de 450 anos. Depois se inicia o período dos reis, onde Deus levantou Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou 40 anos sobre as 12 tribos de Israel. Então, uma breve linha do tempo. Após o reinado de Salomão, o reino de Israel, de 12 tribos, se dividiu em 2 reinos. Houve ali um pequeno problema nos slides, mas dá para ver, né, irmãos? Então, se observar ali a parte azul, Reino de Israel, e a parte ali abaixo, em amarelo, Reino de Judá. O Reino do Norte ficou conhecido como o Reino de Israel, que é a parte acima, que vimos ali no desenho, certo? Ou Casa de Israel, que ficou com 10 tribos, e como rei, Jeroboão, efraimita, servo de Salomão. Em algumas vezes Deus chama a Casa de Israel de Efraim. E mais à frente nós vamos ver por quê. O reino do sul ficou conhecido como Reino de Judá, ou Casa de Judá, que ficou com 2 tribos. E como rei, Roboão, filho de Salomão. Estes eram chamados, na verdade são chamados até hoje, judeus. Então quando nós ouvimos o termo judeu, é diferente de Israel. O reino de Israel, o Estado de Israel, é diferente. Vamos com o tempo, vamos aprender mais sobre isso. E com essa divisão, Deus passou a ter 2 povos, o reino do norte e o reino do sul, Casa de Israel e Casa de Judá. Casa de Israel com 10 tribos, Casa de Judá ficou com 2 tribos. Então, Deus rejeitou então a Casa de Israel e espalhou entre as nações, e até hoje ninguém se sabe onde estão as 10 tribos, nem mesmo os judeus, pois se misturaram entre as nações. Então vamos ver que, após um tempo, o Senhor rejeitou, na verdade o Senhor rejeitou as 2 casas, mas a casa de Judá o Senhor suportou, porque havia uma promessa dali, que vamos ver pela frente também qual era essa promessa. Mas a casa de Israel, as 10 tribos foram dispersas pelo mundo, como também vamos ver mais à frente.
Então tudo isso, irmãos, um propósito de Deus e que está relacionado, né, às promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Poxa, mas a promessa já não se cumpriu? Eles não ocuparam a terra, as 12 tribos, cada um ficou com uma parte. Temos que entender, irmãos, que a palavra, né, ela tem um sentido espiritual, um sentido material ou sentido literal, né? Então vamos vou passar aqui dos slides entender essa parte aqui também. Então vamos recapitular. Abraão então gera Ismael e Isaac, a promessa passa para Isaac. Depois Esaú e Jacó, né? Isaac gera Esaú e Jacó e a promessa fica com Jacó, que de Jacó saem as 12 tribos, né? Depois o povo fica cativo no Egito e Moisés tira o povo ali em Êxodo, né? Que entra em Canaã, a terra prometida, vem os juízes, depois o período dos reis. Após isso houve a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. Então a casa de Israel, o reino de Israel, e a casa de Judá, o reino de Judá. Então do reino do sul, casa de Judá. Então fica Roboão como rei, são 2 tribos e são os que chamamos de judeus, são os judeus, né? E no reino do norte, ou a casa de Israel, ficou Jeroboão, as 10 tribos, que são os gentios, que muitas vezes a gente encontra escrito nas escrituras. A gente tem até a ideia de que gentios são aqueles que não são judeus, mas esse termo gentil, ele tem, vamos dizer, um duplo sentido, que ele também quer dizer aqueles que pertenciam às 10 tribos, né, do norte. Então, do reino do sul, a casa de Judá, veio o leão da tribo de Judá. Aí está a expressão que muitas vezes nós lemos nas escrituras, né, às vezes até falamos, mas não entendemos de onde vem esse termo, vem daí. Então o símbolo, um leão, que era o símbolo da casa, né, de Judá, o reino do sul. E o Senhor, como eu disse, suportou até os pecados, né, e perdoou devido à promessa, porque o Messias, o Senhor Jesus, viria, né, do reino do sul, da casa de Judá. Por isso o leão da tribo de Judá. E o reino do norte, a casa de Israel, essa foi dispersa pelo mundo, né, entre as nações, como está escrito, que vamos mais à frente aprender sobre isso. Então aqui um breve resumo, só para ficar bem fixado, para a gente entender e recapitular essa primeira parte do nosso estudo aqui, para ficar mais claro, tá ok?